E eu sempre digo isso para vocês aqui, um dos nossos maiores desafios como povo de Deus é discernir os tempos de Deus para nossas vidas. Amém? Sempre. E esses dias eu estava lendo a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 7, e Deus me chamou a atenção para uma declaração ali de Daniel, quando ele relata a visão que Deus deu para ele sobre coisas que iriam acontecer na história, ao longo dos anos, nas nações e no tempo do fim. E Daniel fala sobre uma coisa que se relaciona ao anticristo. E a gente sabe que na palavra de Deus afirma que de fato vai ter uma pessoa física, de carne e sangue, que será a representação do anticristo. Amém? Sabemos disso. Mas também o apóstolo João nas suas cartas, e não só João, mas também o apóstolo Paulo, e isso é confirmado nas escrituras, que existe muitos anticristos, lembram disso? E que acima disso existe aquilo que é chamado na Bíblia de espírito do anticristo. Então Daniel ele revela sobre a ascensão do anticristo e fala justamente da característica desse anticristo, quer dizer, que é antagônico a Jesus, o Cristo, amém? E quando se fala de tem dois significados. Primeiro, o significado nessa palavra anti é querer tomar o lugar, se parecer com, amém? Porque é isso que o anticristo inicialmente vai fazer no tempo do fim. Ele vai tentar ser como Cristo, ele vai tentar tomar o lugar de Cristo. E por conta daquilo que foi dado a ele fazer, ele vai confundir muitas pessoas, lembram disso? E por outro lado, no começo ele se revela como alguém que está se colocando como Cristo, para depois ele revelar, na verdade, esse antagonismo, que ele é totalmente contra Cristo e tudo que Cristo representa. Então, quando ele fala sobre esse personagem chamado anticristo, ele também menciona aí a ação desse espírito. E uma das coisas que ele menciona ali que me chamou a atenção, e aí eu ponho a ênfase daquilo que Deus me falou, é que esse espírito do anticristo e essa pessoa do anticristo vai tratar de mudar os tempos. Mudar os tempos. Agora, ainda existe algo que está acima disso, que é justamente no que concerne ao propósito que ele tem nas nossas vidas. E quando chega o tempo de Deus manifestar, amém? Coisas que ele preparou para nós, na nossa linha do tempo, que é parte do propósito de Deus para nossas vidas. E aí o que vem de Deus nunca é negativo, nunca é ruim. O que vem de Deus é extremamente bom, porque ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São o quê? Pensamentos de paz, aleluia. E a palavra paz é a palavra shalom, que significa plenitude, significa uma vida com qualidade. É mais do que simplesmente uma paz circunstancial, amém? É um estado que Deus estabelece de prosperidade nas nossas vidas, de qualidade no nosso viver. Então Deus está dizendo: eu é que sei o propósito que eu tenho para a tua vida. E aí o escritor Salomão nos ensina que para cada propósito existe um tempo determinado, um tempo kairós. Estão comigo, amados? Pegando aquilo que eu comecei a falar com vocês, o que o inimigo faz? Qual é a característica maior do espírito do anticristo em atacar o povo de Deus? Tratar exatamente de mudar o quê? Os tempos. Porque quando você perde o tempo de fazer alguma coisa, dependendo do que seja, mesmo que você faça aquilo em um outro momento, talvez não gere o mesmo nível de resultado, o mesmo tipo de resultado. Quantos sabem que houve momentos em que a gente agiu, mas que já era tarde demais? Que a gente perdeu o time. Sim ou não? Amém? Então perceba que isso requer de nós um nível de discernimento que traspassa os nossos sentidos naturais. Por quê?
Porque se ficarmos pendentes daquilo que os nossos sentidos naturais percebem, o que os nossos olhos naturais veem, o que os nossos ouvidos naturais ouvem, aquilo que está chegando para nós por meio dos sentidos, em função das circunstâncias como elas estão sendo apresentadas, se o inimigo tenta mudar o tempo, espera aí, eu posso perder, se eu não discernir os tempos, alguns propósitos que Deus quer manifestar na minha vida. Faz sentido? Vou te dar um exemplo muito claro nas Escrituras. Havia chegado o tempo determinado de Israel entrar na terra prometida. Deus prometeu, era parte da herança de Deus para os filhos de Israel, sim ou não? Amém? Deus os livrou debaixo de mãos poderosas da escravidão do Egito. Deus os conduziu a salvos, preservados durante o período do deserto. E quando eles chegam à margem de Canaã, Deus disse: agora entram e possuam. Diga comigo, porque havia chegado o tempo. Amém? E quando chega o tempo de Deus, olha para mim, não importa a qualidade dos seus recursos, a quantidade dos teus recursos ou a falta dos teus recursos. Quando os espias de Israel foram olhar a terra e fazer um levantamento da terra, da promessa, terra que mana leite e mel, eles de fato constataram que era tudo aquilo que Deus havia dito, manava leite e mel, uma referência da abundância que havia naquela terra, terra de muitas bênçãos, e Deus disse: eu dei para vocês, entrem e possuam. Porém o que acontece é que lá havia moradores, e dentre esses habitantes, povos que estavam acostumados, justamente por viverem dentro de um território onde acontecia muitos conflitos, eles estavam acostumados a guerras, e portanto haviam fortalezas e exércitos muito bem preparados e equipados no armamento. De maneira que também os espias viram isso e chegaram à conclusão de que nós não temos condição de tomar essa terra, porque os inimigos que aí estão são muito mais numerosos e mais poderosos do que nós. E com isso eles perceberam, por causa dos sentidos naturais, que aquilo que Deus havia declarado era impossível de acontecer, porque eles não tinham condições de lidar com aquilo. E aí eles concluíram no relatório dizendo o seguinte, olha só a expressão: ali há gigantes, e nós somos como que gafanhotos, eles vão nos devorar, como quem devora pão. Foi essa a declaração que eles fizeram, foi essa a profecia que eles liberaram, quando Deus havia estabelecido o tempo da conquista, quando Deus havia estabelecido o tempo do cumprimento do propósito. E aí o que acontece, amados? Deus fica bastante irado com essa situação, porque Deus já havia dado provas, evidências contundentes da sua fidelidade, do seu poderio, e Deus já havia manifestado a glória dele durante toda a trajetória, desde o dia em que eles saíram do Egito, até o momento que eles entram à margem de Canaã. Amém? A glória de Deus tinha respaldado a vida deles. Eles poderiam simplesmente dizer: não, o nosso Deus que derrubou o exército egípcio, que afogou o faraó e os seus carros e cavaleiros no mar vermelho, é o Deus que vai nos capacitar para a gente derrubar esses gigantes, destruir essas fortalezas e tomar aquilo que é por direito herança de Deus das nossas vidas. Porém não, foi totalmente contrário. Então, olhando hoje do ponto de vista bíblico, quando olhamos para essa situação, olha para mim, e vemos a atitude de incredulidade do povo, e Paulo revela: olha, como eles fizeram, por favor não façam igual, não endureçam o seu coração quando ouvires a voz do Senhor, como eles endureceram e não creram, e por isso foram enterrados no
deserto, se prostraram no deserto. Fala assim comigo: deserto não é o meu lugar. Deserto é o lugar que Deus me prepara para promessas que Ele tem na minha vida. Porém havia 2 homens ali, Josué e Calebe, que não viam como eles viam, que não ouviam o que eles ouviam. Não que eles estavam vendo outra coisa, eles estavam vendo os mesmos gigantes, as mesmas fortalezas, porém a percepção que eles tinham era diferente. E a palavra de Deus revela, porque neles havia um espírito excelente. E eles creram, e na perspectiva deles era justamente o contrário. Não, eles é que serão gafanhotos, porque Deus os... Olha que chave, irmãos. Deus os desamparou, e Deus está conosco. Deixa eu te dizer isso, receba no teu coração. Não importa quão forte seja o teu inimigo, o teu adversário, não é a força do teu adversário que vai determinar o teu sucesso ou a tua derrota, mas é o fato de Deus desamparar a força do teu inimigo para fortalecer a tua vida, a fim de que você entre no tempo que Deus estabeleceu para a tua vida. Então não é o desafio em si, a situação em si, é o favor de Deus sobre minha vida e a tua vida. Olha para mim, não é só a minha e a sua competência, é a unção do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida.